Olá, boa noite. Boa noite. Bem, vamos lá, né, com o desafio de hoje, falar o que o Espírito Santo quer, né, que o Espírito Santo possa soprar através de mim. E eu convido você a orar por mim, tá bom? Orar por você também, nesse momento de ministração sublime, que é o momento da palavra. Senhor Jesus, vamos estudar agora a Tua palavra. Eu peço que Teu Espírito Santo possa falar através de mim, que a Tua palavra possa confrontar as nossas vidas, Senhor, de maneira a trazer transformação segundo a Tua vontade, Senhor. Que seja algo eficiente, que produza frutos, que fale ao entendimento, que fale ao espírito, que fale à alma, que fale ao corpo também. No nome de Jesus, amém. Amém. Recentemente, eu li um versículo que eu me identifiquei tanto. Não sei se você vai se identificar, mas é uma orientação que Paulo dá aos irmãos de Coríntios. Está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, e no capítulo 14 e no versículo 20. Eu estou usando a versão King James, tá bom? Nova King James. Cada versão tem um tempero diferente. Eu ganhei essa Bíblia King James e desde que a Gal tem feito as gravações na versão, né, eu tenho aproveitado bastante, porque tem muitas coisas interessantes na versão King James. É muito legal a gente comparar versões. E diz assim: irmãos, falando com vocês, hein? Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Vou repetir, para ser enfática. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como as crianças, contudo, adultos quanto ao entendimento. Que maravilhoso, né? Então, Paulo está chamando a atenção para uma questão de mentalidade. Como é que você tem se portado, né? A nossa maneira de pensar, ela influencia diretamente no nosso humor, no nosso lidar com os demais, no nosso autorreconhecimento, na nossa leitura do outro. E aqui, Paulo está chamando a atenção. Vocês não podem ser infantis na maneira de pensar. Deus ele espera que a gente pense de uma determinada forma, né? É claro que cada um tem um jeito e vai ter uma percepção. Mas a nossa mente, a gente recebe a mente de Cristo. Mas quanto ao mal, nós temos que ser como crianças. Nós somos transformados na nossa mente através do entendimento. E esse entendimento vem por meio da exposição à palavra de Deus e ao Espírito Santo. As duas coisas combinadas. Eu, recentemente, ouvi uma pregação da Edmeia enquanto eu estava andando. Foi bom, olhando uma paisagem. E ela falou, num trecho da pregação, sobre uma imagem bíblica que eu achei muito linda. Ela falou daquele servo de Abraão, que se chamava Eliezer. Né? Eliezer. Que antes de nascer Isaac, era ele que seria o herdeiro de Abraão. Então, ele já estava faz tempo na casa de Abraão, né? Convivendo ali. Ele viu Isaac crescer, imagina, 40 anos, e foi ele que recebeu a tarefa de achar uma esposa da terra da mãe de Isaac, da terra de Abraão, para Isaac. Né? E ele vai lá, e ele encontra, e ele pede a orientação de Deus nesse processo. E ela falou, de uma forma muito interessante, como Eliezer, nós podemos olhar para Eliezer como uma figura do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é tão importante. Então, ele chega para
trazer, para mostrar todos os presentes que estavam vindo, para celebrar um casamento, para essa união de Rebeca com Isaac, né? E aí a Edmeia começou a imaginar. Imagina o caminho, porque a gente está nesse processo agora, o caminho entre essa aliança que foi firmada, né? Rebeca disse, eu vou encontrar com o meu noivo. Até o encontro com o noivo. A gente está nesse processo. E nesse caminho, quem acompanha a gente? De noiva, que somos nós, a igreja. Eliezer. E como é que a gente vai? A gente não conhece nada do noivo. Quem conta para a gente sobre o noivo, se a gente pergunta? É o Eliezer. Então, é uma figura do Espírito Santo. Como é importante que a gente, se a gente quer conhecer mais Jesus, que a gente dialogue com o Espírito Santo, para que a gente possa se apaixonar por Jesus. E quando ela chega ali, quem é aquele ali? Né? Ela desce do camelo, se cobre e tal, e faz a pose. Né? E a gente pode fazer a nossa pose no nosso encontro com Cristo, crescendo no entendimento. Crescendo no entendimento. E essa foi a minha introdução. Enquanto eu estava meditando, eu tenho meditado muito sobre minha caminhada com Deus, meu processo de amadurecimento, meu trajeto, né? Pensar me faz pensar sobre pensar. Ingrid, eu sou a doida. Pensar me faz pensar sobre pensar. A salvação começa pela cabeça. Eu vou repetir. A salvação começa pela cabeça. E não é lindo que essa mesma pessoa, né, Paulo, tenha escrito em outra carta dele o capacete da salvação. Como é importante a gente estar cuidando da maneira como a gente pensa. Tá? De como a gente... Isso vai refletir o nosso espírito. Né, a nossa maneira de proceder. Então, agora, nós vamos para Romanos, para ler aquela passagem clássica de Romanos 12. A gente vai ler os 2 primeiros versículos, e é muito interessante a gente ver na versão King James. Olha que legal. Portanto, caros irmãos, estou falando com vocês e comigo, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis, olha que fantástica essa expressão, ao sistema deste mundo. Mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa expressão que eu acho fantástica. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Eu sou uma pessoa que tende a ser ingênua, né? E eu quero seguir o conselho de Paulo, de pelo entendimento, eu não pensar como uma criança, mas, ao mesmo tempo, eu ser como uma criança em relação ao mal. Eu encontrar esse equilíbrio por meio da ação do Espírito Santo. A gente precisa renovar a nossa mente, a gente precisa preservar a nossa mente, para que a gente não se amolde ao sistema nesse mundo. E quando a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo o mal. Não sei se parece bobo eu falar isso com vocês, mas a criança, ela não nota tanto as ameaças, ela não nota tanto as intenções maldosas, e a gente vai percebendo o mal. E à medida que a gente vai percebendo o mal, às vezes isso nos faz nos amoldar. Né? Você quer lutar contra o sistema desse mundo? Não na sua própria força,
mas você quer lutar, qual tem sido a tua reação diante da percepção das ruínas? Esse é um ano de reconstrução. Essa foi a palavra que foi dada para a nossa igreja. Você tem percebido ruínas? Você tem percebido ruínas na sociedade? Você tem percebido ruínas nos aspectos culturais? Você tem percebido ruínas no que diz respeito ao relacionamento interpessoal? Você tem percebido ruínas em relação àquilo que você entende como o modelo bíblico de família? Você tem percebido ruínas? Você se sente impotente diante disso tudo? Porque você não é mais como criança e você chega ao entendimento, mas você tem se deixado amoldar? Porque quanto ao mal, nós devemos ser como crianças, confiando totalmente que o nosso Pai é maior do que tudo isso. E é difícil pra caramba ter essa confiança plena e descansar em Deus, sem considerar as ruínas um estado permanente e irreversível. Afinal, qual é a função da igreja, né? Levar as pessoas a glorificar a Deus por meio das nossas boas obras. A gente precisa fazer isso, mas é tão fácil desanimar, né? Qual tem sido a sua reação? Você já se pegou, e eu já me peguei assim, você já se pegou chorando? E a gente chora. E a Bíblia diz que há tempo de chorar, mas existem choros que, às vezes, são desnecessários. Uma senhora me falou isso uma vez, né, sobre quantos choros ela teria evitado se ela soubesse o que ela alcançaria depois. Você tem chorado choros por temer uma derrota sem nem iniciar a sua batalha? Né? E como é que você tem falado a respeito das coisas que você tem percebido? As dificuldades, os desafios, né? A projeção do mal no nosso meio. Como é que você tem falado? Será que a tua fala de desesperança tem feito corações desmaiarem? Ou você tem levado ânimo? São algumas perguntas que eu faço para mim, eu faço para você, e agora nós vamos dar um pulinho em outra passagem bíblica. Nós vamos voltar lá para o Velho Testamento, e nós vamos para o livro de Deuteronômio, no capítulo 14. Alguém aqui já teve cachorro? Já? Não? Vocês gostam de cachorro? Tem gente que não gosta. Sandra não gosta de cachorro. Pois eu vou falar sobre um homem que o significado do nome dele é cachorro. E outra leitura que a gente pode fazer desse nome, o significado dele é que ele era fiel. Um cara, e guarda essa palavra, porque vai ser o título dessa mensagem. Diferenciado. O título é Um Espírito Diferenciado. Tá bom? Agora, eu vou ler. Deixa eu ver. Ih, gente, falei a passagem errada. Perdão. É Números, tá? Perdão. Números 14. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Só para contextualizar, aqui vai se referir a essa passagem que eu vou estar falando aqui, essa passagem bíblica. Um povo, chamado povo de Israel, eles passaram anos como escravizados no Egito. Eles foram libertos por meio da ação de Deus e de um homem chamado Moisés. E peregrinam por um período no deserto. E no deserto eles são cuidados por Deus.
eles recebem um mantimento para comer, mas eles têm que preparar a comida, hein? Detalhe. A gente recebe o alimento, mas a gente prepara. Eles eram cuidados de dia, de noite, e eles chegam pertinho de uma terra que seria a terra que eles iriam morar, a terra prometida chamada Terra de Canaã. Eles estão pertinho, pertinho, pertinho. E, para conhecer esse espaço, porque eles teriam que batalhar para conseguir aquela terra, porque havia pessoas morando ali, o líder deles, Moisés, chama 12 homens. E esses 12 homens vão conhecer a terra, analisar, ver a qualidade das coisas ali. E eles reconhecem que é uma terra muito boa, é uma terra cheia de frutos, e frutos muito doces. Uma terra que emana leite e mel, é realmente uma terra muito desejável. Mas os habitantes da terra, contra os quais eles teriam que lutar, eram muito grandes e pareciam difíceis de serem vencidos. E aí, esses espias, essas pessoas que foram fazer o reconhecimento da terra, retornam, 12 no total, e fazem os seus relatórios. Vou abrir um parênteses aqui. Nós moramos na cidade do Rio de Janeiro. Olha que coisa, quer dizer, não sei se todo mundo aqui mora, mas nós estamos na cidade do Rio de Janeiro. Não é uma cidade, em muitos aspectos, fantástica? Se a gente para pensar na beleza natural. A gente está numa região que é uma das principais regiões turísticas da nossa cidade, que é a Zona Sul. Você dá um passo para o lado, você vê uma paisagem linda. Tem muitas opções de restaurantes, tem muitas coisas, mas é um lugar que, ao mesmo tempo, a gente nota que tem muita dificuldade para as pessoas abrirem o coração para crer em Jesus. É uma terra muito doce, mas os gigantes são grandes. A gente também nota que tem muita gente bonita, né? Mas tem tanta gente que se entrega a uma vida promíscua, sem propósito de relacionamento. Ou então, que de repente bebe muito, ou tem uma questão relacionada a drogas, é tão fácil o acesso. É uma terra boa, mas tem gigantes. Fora a gente pensar a violência. O que você tem reparado na terra? Essa não é a tua terra da promessa? E como você tem se posicionado em relação a isso? E agora, depois de contextualizar, e a gente pensar um pouco na nossa situação, para ver se a gente, às vezes, não se parece um pouquinho com as pessoas daqui, vamos ler. Versículo 1. Então, toda a congregação, sabendo que as pessoas eram grandes e fortes, e que era difícil de ganhar, elevou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas clamaram contra Moisés e Arão, e exclamavam: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos nesse deserto. Porque Yahvé nos traz a esta terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presas aos inimigos as nossas mulheres, as nossas crianças. Não seria melhor voltar para o Egito? E murmuravam uns com os outros: escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com as suas faces em terra. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente as suas vestes. Exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra pessoalmente e dará a nós, e de fato, uma terra da qual mana leite e mel. Então, somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão.
Sua sombra protetora lhes foi tirada, ao passo que Yahvé, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais receio deles. Caso você não saiba, isso que eles fizeram de rasgar a veste, né, é como eles estão demonstrando ali, de maneira de emoção, que aquele posicionamento, aquele choro, está afetando demais a eles, né? Eles estão rasgando por conta disso. Então, 12 espias foram enviados. Falaram seus relatórios, mas focaram muito nas dificuldades que o povo enfrentaria se entrasse na terra de Canaã para batalhar. E apenas 2 entre 12 disseram: vocês não precisam chorar. É um lugar excelente, eles estavam com uma visão diferenciada. Eu vou pular alguns versículos um pouco para frente, porque é dado um destaque especial para essa pessoa chamada Caleb. Caleb. O significado de Caleb é cachorro, que também pode querer dizer fiel. Vamos para o versículo, deixa eu ver. Vinte e dois. Posso ir? Lá vou eu. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstrou ter outro espírito, e me segue com, vamos guardar essa palavra? Confiança e integridade. Eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que meu servo, vou trocar a palavra aqui, fiel, visto que demonstrou ter um espírito diferenciado e me segue com confiança e integridade, eu farei entrar na terra que foi observar e seus descendentes a herdarão. O teu espírito é diferenciado? Porque o Senhor, Ele nos chama a ter um espírito diferenciado. Como você tem se sentido diante do sistema desse mundo? Como você tem se sentido diante dos gigantes desse mundo? A gente é atacado por um avalanche de mensagens. Eu acho que Deus nos fez pessoas do nosso tempo. Né? Ele fez a gente para esse tempo, mas é um tempo bastante desafiador. E aquilo que a gente recebe, seja por meio das redes sociais, seja o que a gente vê na rua, seja o que a gente pode ver pela TV, né? Isso espelha o espírito desse tempo. Que é um espírito que eu posso dizer que é anti-Cristo. O nosso Senhor, aquele que a gente crê que é o nosso Salvador, Ele morreu numa cruz. Ele se esvaziou da sua glória. Ele deixou o trono, tomou uma forma frágil para estar perto de nós. Ele se colocou no meio de uma família. Ele esperou um tempo desenvolvendo e crescendo. Ele aprendeu as coisas se limitando. Ele cumpriu toda a vontade de Deus. E ele se sacrificou por outros.
Qual a lógica de hoje? Autopreservação a todo custo. É importante, sim, eu me cuidar. Mas o nosso modelo de Deus é quem dá a vida. Isso é muito anti a lógica de hoje. E tudo é movido dentro, atualmente, de uma autopreservação excessiva. Né? Há tanto egoísmo. Não estou falando contra você se cuidar, isso é importante. Você cuidar do seu corpo, você ser prudente antes de fazer alianças. Mas o Senhor, Ele se dá. E Ele nos chama a ser pessoas que dão do amor dEle a outros. Né? Se por um lado a gente pode acabar se deixando influenciar pela mentalidade do nosso tempo, se a gente não renovar a nossa mente por meio da palavra, por meio da ação do Espírito Santo, por outro, a gente pode assumir uma postura como que daqueles que, apesar de recusarem aceitar a mentalidade desse mundo, acham que não vão conseguir rechaçá-la, pois ela é grande demais para ser desalojada da terra prometida. A gente não pode ser nenhum, nem outro. A gente não pode nem se conformar com o sistema desse mundo. E a gente também não pode achar que isso não pode ser modificado na terra que o Senhor nos prometeu. Mas é difícil. E eu vou voltar para o versículo aqui, 24. Meu servo, vou trocar a palavra, fiel. Minha serva, fiel, visto que demonstrou ter outro espírito e me segue com confiança. Será que você confia em Deus? Será que eu confio em Deus? Integridade. Será que eu estou inteira na presença do Senhor? E a gente precisa desse espírito fiel, íntegro. Isso que eu tenho compartilhado com vocês são coisas que eu tenho meditado e pensado em função do que eu tenho vivenciado e o que eu tenho buscado no Espírito Santo. Né? E detalhe, a gente viu que não adianta querer lutar para conquistar a terra depois de já ter provado a Deus e desconfiado deles. Muitas vezes. Eles 10 vezes, 10. Vejam que tem um limite. O Senhor é misericordioso, mas tem um limite. Não estou falando isso para desanimar você. Mas, pelo contrário, eu estou falando isso para te animar. Para que você seja uma pessoa que anima o outro. Dizendo, ei, vamos entrar e conquistar a terra prometida. A gente pode com o Senhor. A gente precisa enxergar as nossas limitações, mas a gente também precisa enxergar quem nós somos em Deus. Eu vou complementar essa passagem que a gente leu com uma outra passagem que está no livro de João. Hoje eu estou abrindo bastante a Bíblia. O livro de João, também no capítulo 14. Então, foi Números 14 e João, capítulo 14. E Caleb entrou, não estou lendo agora o que está em João 14, não, só abrindo parênteses. Caleb entrou na terra, teve que esperar 40 anos, mas entrou.
e conquistou, assim como Josué. Observação, olha que lindo o nome das duas pessoas que foram as que confiaram em Deus e que entraram na terra. Josué, que quer dizer Jeová é salvação, Deus é salvação, e Caleb, fiel. Então, saber que a salvação vem de Deus e nós sendo fiéis a Ele e Ele sendo fiel a nós, vamos ver os propósitos de Deus se cumprindo. João 14. Jesus já tinha estado um tempo com seus discípulos. Ele estava caminhando, ensinando. E aqui é uma daquelas conversas que ele está tendo com esses homens que o seguem. Eu vou começar no versículo 1, mas eu vou dar umas puladas. Tá? À medida... Você não segue Jesus? Então, Jesus vai falar com você agora. Tá bom? Escuta Jesus falando com você agora. Você segue Jesus? Se não, você esbarrou nele, escuta de qualquer forma. Vamos ver o que a ação dessa palavra pode fazer na tua vida. Versículo 1. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Você está preocupado? A gente fica preocupado. Credes em Deus, crede também em mim. Isso não tem a ver com confiar? Não permita que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Vou pular, hein? Versículo 11. Crede-me quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim, e aqui eu vou abrir um parênteses, aquele que confia em mim. Pause. É tão fácil dizer, eu creio em Jesus. Mas a gente confia que Ele cumpre a sua palavra? Eu estou falando para mim também. A gente confia? Esse crer é confiar que Ele faz, é saber quem Ele é. Vou voltar. Em verdade, versículo 12. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Pause. Vou pular aqui, um pouquinho para frente. Eu vou para o versículo 26. Só para falar um pouquinho do Espírito Santo. Nesse processo, a gente tem um espírito diferenciado, ele é importante. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não permita que o vosso coração se preocupe, ele fala de novo. Nem vos deixeis amedrontar. Vós ouvistes o que eu disse, mas retorno para vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vou-lhe disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Eu vou chamar a atenção para esse versículo. Parece que essa comparação que eu vou fazer é um pouco diferente, mas eu quero chamar a atenção para isso. Jesus está num diálogo com seus discípulos. E ele vai falar sobre várias coisas, sobre as promessas de Deus, eu pulei aqui, que ele prepararia um lugar, que Deus
a presença de Deus, né, o próprio Deus está em Jesus, e que quem vive a palavra de Deus tem a promessa de que Deus e Jesus, os dois que são a mesma pessoa, vão estar habitando nessa pessoa. Ele fala sobre a importância de obedecer a palavra, que quem obedece a palavra ama a Deus, ama Jesus. E aí, à medida que vai passando, ele fala sobre a promessa do Espírito Santo, que estaria sempre com a gente. E no meio desse assunto, ele interrompe. Não vou continuar falando. Lembra que no início da pregação, eu falei sobre o sistema desse mundo? Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando, e ele não tem direito e nada pode sobre mim. Ele está ali no meio do diálogo com os discípulos, ele está falando das promessas de Deus, ele está falando que Deus vai preparar, que ele vai preparar um lugar para eles, e que a presença de Deus vai habitar neles, e que ele vai enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai estar ensinando tudo que eles precisam. E ele interrompe ali, não vou continuar mais falando, não. Chegou o momento de interromper, porque o príncipe desse mundo está chegando. Era o próprio Satanás chegando. E ele não tem direito e nada pode sobre mim. Agora vamos para o 31. Ainda assim é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai. Eu vou repetir. Ainda assim é vital que o mundo saiba que eu amo ao Pai, o Pai, e cumpra as ordens que o Pai me deu. Levantai-vos e partamos daqui. Ingrid, por que você está falando isso? É só curioso porque Jesus, ele dá para a gente o exemplo. Ele está falando, como eu disse, com os discípulos, e depois leia com calma o capítulo 14 de João, que ele fala sobre a promessa de um lugar que ele está preparando, que ele fala que ele e o Pai, né, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, que o Pai está nele, que a presença de Deus ela vem habitar em nós quando nós vamos conhecendo a palavra e praticando a palavra, que a gente recebe o Espírito Santo também. E ele, como filho, a gente também se torna filho de Deus. Ele, como filho, diz que é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai. E cumpra as ordens que o Pai o deu. Né? Assim, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Quando você sentir se aproximando, porque a gente sente de você, a influência do príncipe desse mundo, com a lógica desse mundo, com tentação, com seja o que for, depois de você demonstrar o seu amor pelo Pai, de que jeito? Em obediência à palavra dele. Parta dali. E nada queira com ele, porque o príncipe, ele não tem direito sobre você. Bata em retirada. Né? Eu anotei uma frase aqui, que eu fiquei refletindo. Não seja vencido no processo de resistir ao mal. Né? E aí eu vou chamar a atenção para algumas coisas. Não sei se eu estou me alongando muito. Estou falando sobre ter um espírito diferenciado. Ter um espírito diferenciado tem a ver com você confiar no que Deus te disse. E tem a ver com você ter uma inteireza de coração nesse processo. É importante que a gente obedeça ao Senhor e demonstre dessa forma o nosso amor por Ele diante do mundo. E não se conforme com o sistema desse mundo. A gente está numa luta constante, não contra pessoas, mas contra principados e potestades, coisas que a gente não enxerga. Contra espíritos malignos, influências malignas.
E nessa luta, em que a gente tem que preservar o nosso coração do mal, existem algumas coisas em nós que podem ser atacadas. E aqui eu quero destacar duas. E que eu quero que você pare e medite se você tem sentido isso. Não precisa abrir, mas na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, Paulo fala sobre um dom que é o dom supremo. Jesus, o tempo inteiro, vai falando aqui nesse capítulo 14 de João sobre o amor. O amor, todo o nosso relacionamento com Deus tem a ver com amor. E amar a Deus tem relação direta com amar a palavra dele e viver os mandamentos dele. Muito bem. Nessa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, é dito assim, que se não tiver amor, nada serei. Serei como o símbolo que retine, né, como um som sem sentido. Não adianta nem eu entregar meu próprio corpo para ser queimado sem amor. Se não tiver o amor de Deus. Você tem sentido, em algum aspecto, alguma sensação de inutilidade? Às vezes, gente, é tão inútil o que eu faço. Esse esforço é tão inútil. Às vezes, em relação a Deus. Poxa, eu estou fazendo essa oração, isso é tão inútil. Eu estou buscando Deus, eu vim na igreja, mas isso é tão inútil. Isso tem cerceado seu coração, às vezes passa no seu coração a sensação de inutilidade? Existe um livro da Bíblia, que inclusive é o livro de Eclesiastes, ele foi escrito por um homem muito inteligente, que recebeu uma sabedoria diferenciada da parte de Deus, Salomão, e que ele fala muito sobre essa sensação de inutilidade. Gente, isso é tão inútil, isso é vaidade, isso é fútil. A gente pensa, né? Vai percebendo tantas coisas inúteis. E se no teu serviço a Deus, no teu esforço de se aproximar dele, você tem sentido uma sensação de inutilidade, é um indício de que está faltando amor. Porque sem amor, de nada aproveitará. Então, uma das coisas que pode o inimigo procurar combater para, no teu relacionamento com Deus, você, de repente, perder a sua confiança e a inteireza do teu coração, é o amor. É o amor. E como é que eu vou voltar a ter o amor se ele está esfriado? Vamos buscar. Eu acho que isso tem uma relação muito direta com se aproximar de Deus. E se aproximar tem muito a ver com se expor a Ele, falar com Ele, buscar a Ele, tem muito a ver com fé. Essa palavra fé significa adesão. Tem que ficar coladinho, né? Para adesão, prender. A gente precisa se aproximar de Deus, a gente pode orar. Quem permanece em Deus, diz a palavra, permanece no amor. A gente precisa colar em Deus para que o amor seja renovado. E qual outra coisa que pode ser atacada em nós para que a nossa confiança seja abalada? Também é a fé. Porque sem fé a gente não consegue agradar a Deus. Não é? Então, duas coisas eu chamo a atenção. Que a gente busque o amor, avalie como está o nosso amor e que a gente reforce a nossa fé. Nesse processo em que a gente vai renovar a nossa mente para ter a mente que vai ser madura, mas como uma criança para o mal. Amém? Não sei se foi muito complexo, mas eu quero fazer uma oração por você. Jesus, ele quer uma proximidade conosco. Jesus, ele é real. E ele nos chama à presença dele, à proximidade. Eu vou convidar você a fechar seus olhos.
Senhor Jesus, eu sei das minhas limitações para falar, mas eu sei, Senhor Jesus, do poder da Tua palavra. A Tua palavra foi ministrada nesse lugar. Tantas vezes, Senhor Jesus, a gente pode se encontrar preocupado ou tão preso, Senhor Jesus, a uma lógica imposta pela realidade, pelas coisas ao nosso redor, pelos desafios, pelos problemas. Senhor, nós queremos confiar no Deus invisível. Eu peço que agora, pela ação do Espírito Santo, depois de ministrada a Tua palavra, Tu possas visitar os corações aqui presentes. Vem, Espírito Santo, visitar cada coração, ministrar cada coração, tocar em cada mente, Senhor. E mostrar-te Deus, Deus presente, Deus amoroso. Crede em mim, disse Jesus. Jesus, eu quero dizer que eu creio em Ti, que eu confio em Ti, eu quero confiar de todo o meu coração. Eu não quero chorar, Senhor, diante dos desafios. Eu não quero escolher um caminho largo de facilidade. Eu quero andar, Senhor, no Teu caminho, que és Tu. Que é um caminho que pode ser até estreito, mas que vai me levar, Senhor, para a terra que o Senhor prometeu. Jesus, cremos que Tu és Salvador, que Tu és Senhor. Cumpre os Teus propósitos na nossa vida. No nome de Jesus. Se você deseja falar algo especial para Jesus, se você se sente tocado de alguma forma e quer uma vida de compromisso com Ele, eu convido você que coloque a mão sobre o teu coração. E num gesto, e que você possa dizer: Jesus, eu creio em Ti. E eu quero conhecê-lo mais. No nome de Jesus. Amém. Amém. A gente tem algum recado, Débora? Já deu? Então, sexta-feira, nós temos mais culto. É um culto de oração, tá bom? É um culto que tem uma palavra curta e a gente dedica a oração com unção com óleo. Então, se você tem propósitos específicos que quer orar em concordância, que a gente crê no poder da oração em concordância, venha. Tá? A gente também tem oração pelo chat. E no domingo, pela manhã e pela noite, às 10 da manhã e às 19 horas, nós também teremos oração. Vigília. Nós teremos vigília, que vai ser uma oração coletiva, 21h30, né? De sexta-feira. Certo?